Muito se tem falado sobre a adultização das crianças. É uma coisa que é séria, é realmente muito séria, mas que ela não começou agora. Infelizmente, ela acontece há muitas décadas e todo mundo passa pano, faz vista grossa. E hoje eu vou contar a história da primeira que sofreu com isso. Olá, pessoas do meu coração, tudo bem com vocês? A tia Sil aqui na área, eu espero que realmente esteja tudo bem. E eu ainda estou tentando acertar aqui a luz, mas tudo bem. Muito antes de Macaulay Culkin, do Michael Jackson, da Judy Garland, da Shirley Temple, a Judy e o Michael, eu acho que foram os que mais sofreram com isso. Muito lá atrás, existe uma menina que ela nasceu com o nome de Ingeborg Myrtle Elisabeth Eriksen. Ela era filha de imigrantes dinamarqueses e ela nasceu em Chicago. O nome artístico dessa menina é Lucille Hickson, ou Rickson. E ela foi a primeira grande vítima da adultização, da exploração infantil. Ela é a estrela mirim que Hollywood criou, adultizou e destruiu. Isso lá nos primórdios do cinema mudo, tá? Já acontecia. Mas essa menina, ela tem uma história trágica. Ela foi transformada em adulta pelos estúdios de Hollywood quando ela tinha apenas 12 anos. Sabe, às vezes a gente fala assim, ai, mas isso não é legal que eles trabalhem desde cedo. Olha a Britney, ela é da Estrela Mirim. E a Miley Cyrus, né? É complicado. Aqui no Brasil a gente tem uma que há pouco tempo saiu mal bafafá. Eu não vou falar o nome dela, vocês sabem quem é, porque eu não quero depois encrenca pro meu lado. Então eu vou contar para você a história dessa menina que se transformou em adulta pelos estúdios com total apoio da senhora sua mãe. Eu não vou nem mencionar o nome dessa mãe, porque eu conheço a história da Lucille, como eu gosto de cinema mudo. Eu conheço a história dela e eu tenho um verdadeiro ranço pela pessoa da mãe dela. Vamos lá. Ela nasceu em 22 de agosto de 1910 com o nome de Ingeborg Myrtle Elisabeth Eriksen, em Chicago, filha de imigrantes dinamarqueses. Lucille tinha um irmão, Marshall Ricksen, mais velho que ela. E desde cedo a mãe pegou os dois e naquele tempo não se dizia isso, mas ela resolveu monetizar em cima deles. Tanto na área cinematográfica, como posando para revistas como modelos. Eles modelavam já desde a mais tenra idade, tá? Aos 10 anos, ela já aparecia como modelo, já aparecia na atuação também. E o cinema dela viu uma menininha diferente que tinha aparência angelical. Mas os estúdios a maquiavam e vestiam como uma adulta para papéis de mulheres mais velhas. Repito,
Ela tinha 12 anos. A exploração de Hollywood começou no início dos anos 1920. Quando os pais da Lucille se separaram, a mãe catou ela e o irmão, bora, vamos para Los Angeles. E foram. Logo, ela ficou conhecida como a criança que podia interpretar papéis de gente grande. Está chocado? Vem mais. Deixa eu acertar de novo que não tá legal. Então, os produtores não viam problema algum em colocá-la em situações adultas, como paquera, um romance. Para não ficar muito chato, eles colocavam um casal e ela era a mocinha que tinha ciúme, porque gostava do galã, tá? E ela contracenou com caras muito mais velhos, como, por exemplo, o Sidney Chaplin, irmão do Charlie. O Sidney tinha 38 anos, ela tinha 12. Outro foi o Jack Pickford, o irmão da Caixinhos Dourados da Mary Pickford, que também não era santo, tá? Gente, desculpa, eu tô encanada com o ângulo. Enfim, daí, para isso eles inventaram que ela tinha 17 anos. E ela tinha 12. Daí ela começou a estrelar a série de comédias The Adventures of Edgar Pomeroy. E ela foi chamada para papéis mais sérios e dramáticos. O estúdio da Metro Pictures a vendia como uma estrela versátil e a submetia a uma agenda exaustiva de filmagens. A consagração veio em 1924, quando tinha apenas 14 anos. Lucille era chamada de a maior estrela infantil de Hollywood. E aí começou a sobrecarga, pois no mesmo ano ela participou de mais de 10 produções. Você imagina isso? E era tudo seguido, não tinha descanso, uma atrás da outra. Os fãs a viam como uma jovem promissora, mas por trás das câmeras ela sofria com a pressão, exaustão e a exploração da própria mãe, que vivia às custas da filha. Ok? O Marshall, ele não fez tanto sucesso. Então o que ele resolveu? Eu vou voltar para a escola. Eu não quero mais atuar, vou estudar. Pensar no futuro. Tá? Aí, em 1924, ela começou a passar mal no set de filmagem. Ela estava lá no set, filmando, de repente ela sentava, ela estava mal. Chegou a acontecer vezes que ela desmaiou. Aí eles descobriram que ela estava com tuberculose, aos 14 anos. Chegou um dia que ela não conseguiu mais levantar da cama. Ela estava tão fraca, depois desse pique de trabalho, sem parar, sem descanso. E a mãe ali pressionando, né? O que aconteceu? A coisa complicou, porque a mãe dependia financeiramente dela. Daí a mãe ficou naquela, eu vou ajudar minha filha, eu vou cuidar. De repente baixou a boa mãe, sabe? Do nada. Mas o Marshall, o irmão dela, ajudava. E a atriz e amiga dela, Lois Wilson, os dois ajudaram. Supostamente o produtor e diretor Paul Byrne, que era casado com a Jean Harlow, teria pago despesas médicas para ela. Mas, pelo que eu não tenho assim uma fonte confiável que diga isso. Pelo que eu achei, era uma associação criada por
atores, técnicos e tudo mais, que tinha uma espécie de uma associação, um fundo, que foi o que pagou as despesas e depois o sepultamento dela. E a coisa ficou tão complicada que, de repente, a mãe estava lá cuidando dela, arrumando a cama, a mãe desaba em cima dela. Ela teve um infarto. Foi para o hospital, mas acabou falecendo. Aí, se já estava ruim para a Lucille, ela parece que foi desistindo da vida. E ela faleceu no dia 13 de março de 1925, aos 14 anos. O seu falecimento foi amplamente noticiado como um alerta sobre a exploração infantil em Hollywood. Mas não deu nada. E ela foi sepultada no Hollywood Forever Cemetery. Então isso lá na década de 20 a 24, essa menina, Lucille Hickson, e depois que ela faleceu, disseram, nossa, ela tinha um talento, um futuro promissor. Mas aí o que adiantava? Ela não teve força para lutar contra isso. Ela era só uma criança. E quem deveria cuidar dela estava mais interessado no quanto ia lucrar. O Marshall, o irmão dela, depois ele fez a UCLA, se formou em Direito, se tornou um grande advogado em São Francisco e ele teve filhos gêmeos que também se tornaram advogados. Ele baniu Hollywood da vida dele e tentou levar a vida mais normal que ele tinha. E quando a Lucille já estava doente, o Papis, que nunca tinha ligado para ela, que tinha ficado lá em Chicago, ele resolveu aparecer numas de querer cuidar da filha. Só que aí espantaram ele de perto, porque ele só estava também interessado nisso. Então você pensa, essa menina com essa vida familiar, que a mãe dela, pelo visto, era uma pessoa que não tinha talento para nada, talvez fosse uma atriz frustrada, como a mãe de muitas outras atrizes e atores mirins, que jogou nas costas da filha toda a responsabilidade. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar da Lucille Hickson, mas essa é uma história trágica de adultização e exploração de uma criança que acabou muito mal. E isso deveria servir de exemplo para muitos pais, para muitas mães que acham que a filha lindinha, fofinha, ou o filho, mas geralmente acontece mais com meninas, né? Deveria, tem talento, fazer dancinha. É isso, gente. Se você já conhecia essa história, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, que o like me ajuda muito. Se você assiste sempre os meus vídeos e não está inscrito, considere se inscrever. É tudo de graça, me ajuda bastante. Agora, se você tiver condições e puder ajudar o canal, eu estou precisando trocar meu celular, que tá difícil, eu deixo a chave Pix aqui, tá? Mas isso é só se você puder e quiser. Se não, o like, compartilhar, comentar, isso já me ajuda muito. Esse é um daqueles vídeos que foi difícil de fazer, doeu. Então, por favor, ajuda. Dá um like, comenta. E até o próximo.